Jovem Pan, eleições 2022. Uma nova pesquisa eleitoral diminui a diferença entre Lula e Bolsonaro. Os detalhes com Carolina Abelim. O mais recente levantamento, o Poder Data, traz o ex-presidente Lula, do PT, à frente. Porém, o presidente Jair Bolsonaro cresceu nas intenções de voto. Para o primeiro turno, Lula aparece com 40%. Bolsonaro tem 35%. A diferença de 5 pontos entre os dois candidatos é a menor registrada pela pesquisa. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, do PDT, com 5%. Empatados com 3% estão João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante. Brancos e nulos somam 7%, não sabem 4%. Para o segundo turno, Lula tem 47% e Bolsonaro 38%. Brancos e nulos somam 11%, não sabem 4%. A pesquisa traz ainda um recorte por regiões brasileiras. No Nordeste, o ex-presidente Lula vence com folga. Já no Norte e no Centro-Oeste, o presidente Jair Bolsonaro apresenta melhor desempenho. No Sul e no Sudeste, os dois candidatos estão em empate técnico. Por perfil socioeconômico, Lula tem mais adesão entre famílias com renda de até 2 salários mínimos. Bolsonaro ganha nas outras faixas. A pesquisa entrevistou 3 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE como BR 00368/2022. Bom, vamos saber agora do Felipe Pena novamente. Felipe, segundo essa pesquisa aí, Lula tem uma vantagem de 9 pontos para o Bolsonaro em um eventual confronto de segundo turno nas eleições presidenciais. 47% a 38%. Há 15 dias, Lula tinha 50 contra 38 de Bolsonaro, ou seja, 12 pontos de diferença. E no início de fevereiro, o placar era de 54 contra 37, 17 pontos. É um número que vem escalando, né, Felipe? É sim, Cláudia. Em todas as pesquisas, a gente vê uma aproximação do Bolsonaro com relação ao Lula. E é normal que isso aconteça, claro, vamos lembrar que Bolsonaro tem a caneta, Bolsonaro está no poder, está distribuindo as benesses, ele tem também os deputados do Centrão, só o PL, que é o partido do Bolsonaro, cujo presidente é o Valdemar da Costa Neto, como eu já disse, condenado no escândalo do Mensalão, chegou a mais de 70 deputados, isso também dá capilaridade nas cidades. Agora, a gente precisa fazer uma comparação das pesquisas. Essa pesquisa do Poder 360, ela, por exemplo, é feita por telefone. E ontem também saiu uma outra pesquisa da Isto É Census, que é feita presencialmente. Qual é a grande diferença? É que por telefone você não tem uma fidelidade tão grande na pesquisa porque não atinge todos os eleitores, principalmente os eleitores de baixa renda, que obviamente não vão atender o telefone enquanto estão procurando emprego ou na fila do osso, porque não sabem o que vão comer no dia seguinte, nem naquele dia mesmo. Esse aí não vai parar para atender um telefone e responder uma pesquisa. Então, como é que a gente compara as pesquisas? As presenciais, elas passam a ter muito mais efetividade e serem muito mais fiéis à realidade, porque o pesquisador ele está em campo, ele está ali conversando com o entrevistado, sabe de onde ele é, o que ele faz, e aí ele responde a um perfil que precisa estar presente nessa pesquisa. E a pesquisa da Isto É Census, que saiu ao mesmo tempo dessa pesquisa aí, que não é presencial, ela aponta uma vantagem de 14 pontos do presidente Lula. Ou seja, o Lula aparece com 43 e o Bolsonaro com 28. Ainda assim, é uma subida do presidente Bolsonaro e uma subida que a gente já previa que aconteceria ao longo de 2022 por causa do próprio ano eleitoral e das benesses distribuídas nesse ano eleitoral. Ainda assim, é uma diferença grande, muito provável que tenha um segundo turno entre os dois, a polarização continua. Acho pouco provável o crescimento de uma terceira via nesse momento. O Sérgio Moro já saiu, já pulou fora do barco com aquele movimento errático que ele fez saindo do Podemos na última hora, indo para a União Brasil, algo que ninguém consegue entender, ninguém mesmo, por que o Sérgio Moro fez isso, e os outros candidatos parece que não conseguem crescer. A gente tem o Dória com 2 pontos percentuais, a Simone Tebet nem isso, e o Ciro Gomes, que é um candidato mais à centro-esquerda, que me parece que terá um resultado um pouco pior do que as pesquisas apontam agora.
porque se esses números continuarem nesse patamar, repare, esses 43% de Lula na pesquisa Census, nos votos válidos representam 51%. O que significa, por essa pesquisa, não significa que isso vai acontecer, significa, por essa pesquisa, que se a eleição fosse hoje, Lula venceria ainda no primeiro turno. Então, é muito possível que os eleitores de Ciro Gomes, que são mais identificados com o centro-esquerda, acabem votando em Lula, dando um voto útil, percebendo que o seu candidato não conseguirá chegar ao segundo turno. A mesma coisa vai acontecer com candidatos de direita que perceberem que o seu candidato não chegará ao segundo turno e darão também esses votos a Bolsonaro. Então, a eleição tende a se afunilar a partir de agora.